Continuando então o nosso vídeo anterior, a espiritualidade então havia avisado a todos da instituição que as cirurgias continuariam, o tratamento continuaria no perispírito e da forma inicial, ou seja, na iluminação de consciências, no despertar da necessidade do estudo a respeito da doutrina espírita, da mediunidade, a seriedade das nossas atitudes, a nossa mudança em relação à nossa conduta, chamando a atenção de todos a tudo isto. Porém, muitos se melindraram, ou seja, deixaram que a vaidade, que o orgulho e o egoísmo falasse mais alto nessas questões. E com isso, um dos médiuns, se doendo desta questão, vai até o médium Davi, que já estava nas mãos da espiritualidade que vibrava nas camadas inferiores, através da luxúria, do orgulho e do egoísmo, entre outros fatores. Vai lá, transmite da forma errada, transmite com palavras, explicando as coisas da maneira torta, não deixando que ele soubesse na hora exata, do jeito certo. E ele, então, se acha ferido, se acha contrariado e injustiçado. E a espiritualidade continua. Por sua vez, o cirurgião desencarnado assumiu a postura equivalente à do médium e incorporou a fundação de uma entidade neutra, na qual pudessem ambos agir sem controle nem observação de outrem. Seriam os únicos responsáveis por ela em ambos os planos da vida. E em face do livre-arbítrio de que dispunham, estabeleceram as bases para as realizações futuras. Davi considerou, junto com alguns amigos a quem convidou para o tentame, que dinheiro e cooperadores não eram problemas. Não se recordou de referir-se à condição essencial em empreendimento de tal monta, que é o respeito à vida e em toda a sua magnitude. Este sim faltaria com certeza. Desse modo, quando os diretores da casa notificaram ao amigo a decisão do instrutor, foram surpreendidos pela sua arrogância e impetuosidade, quando os desacatando e esclarecendo que ali não mais retornaria. Ato contínuo acompanhado por alguns poucos colaboradores. Afastou-se ruidosamente, deixando os irmãos de crença aturdidos e apiedados da sua decisão. Os responsáveis pela sociedade espírita afixaram então um cartaz à sua entrada, elucidando que, a partir daquela data, as reuniões para tratamento cirúrgico estavam suspensas e sem mais amplos esclarecimentos, a fim de serem evitadas maledicências. Informaram o mesmo nas reuniões doutrinárias, encerrando a questão. A clientela, conforme anunciara Davi, mudou de endereço, na busca pelo miraculoso, sem responsabilidade. Quando a ocasião nos pareceu própria, inquirimos a Dr. Carneiro: qual será o destino do médium nessa nova entidade? O amigo sorriu, paciente respondeu: conforme a direção que dê aos próprios passos, será levado à paz da consciência ou ao inferno das culpas. Cada caminho conduz a um tipo de objetivo. A eleição é do viajante. Caso, porém, persevere nas atitudes atuais, terá problemas à frente, muitos problemas à frente. Então a espiritualidade sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Ele sempre é respeitado, a não ser por entidades que vibram nas camadas inferiores, que tentam dominar, obsidiar e influenciar de uma maneira a que venhamos deixar sobressair os vícios, a vaidade, o orgulho e o egoísmo e cometer mais erros e nos afundarmos ainda nas situações de dor que ainda carregamos. E aqui Davi não pensou em nenhum minuto, em nenhum instante, que poderia estar errado, ou aguardar um tempo para ver o que aconteceria, se poderia haver alguma coisa que ele pudesse fazer, ou que eles pudessem voltar atrás se eles estivessem errados. Não, ele se deixou levar pelo orgulho, pelo instinto, e simplesmente virou as costas e saiu, como se eles e a espiritualidade toda que dependessem dele, e não ele que precisasse do auxílio da espiritualidade para atuar e agir. Então, tomadas as decisões, informaram a todos da casa da nova situação, e aqueles que compactuavam
com uma mediunidade sem responsabilidade e que simplesmente queriam uma cura, fosse a que preço que fosse, com eles saíram também. E a espiritualidade ainda avisa: existe o livre-arbítrio, mas a direção que tomarmos nos nossos passos nos levará à paz ou ao desespero, certo? E continuam. E o adversário desencarnado que o acompanhava? Voltei a interrogar. Prosseguirá aguardando oportunidade para a agressão, esclareceu. Se as forças mediúnicas fossem canalizadas para a ação da caridade real, o exemplo moral do médium ajudaria o Dr. Hermann a compreender melhor a finalidade do serviço que realiza, adquirindo as virtudes que lhe faltam, qual ocorre conosco, e estas envolvê-lo-iam em títulos de enobrecimento que sensibilizariam o inimigo, contribuindo para a pacificação de ambos. Não ignoramos que somente o bem possui a força indispensável para anular o mal. Por esta e outras razões, a mediunidade é um instrumento que, colocado ao serviço do amor, proporciona iluminação e sabedoria, granjeando amigos para a eternidade. Dignificada, torna-se escada de libertação. Mal utilizada, converte-se em poço de sombras e abismo de perturbação. Infelizmente, para o nosso Davi, a sua tem sido a escalada para o erro, deixando-se alucinar e algemando-se a compromissos tenebrosos de difícil libertação. O seu último chamamento ao dever não o despertou para a realidade, sua fragilidade e limitações pessoais. O médium que se permite enovelar em problemas dessa natureza torna-se vítima de obsessões que culminam quase sempre na loucura, no suicídio ou no assassinato. Os seus sicários utilizam-se das suas impulsividades e o arrojam aos despenhadeiros da amargura, de difícil retorno. Então a espiritualidade deixa bem claro que a mediunidade é algo de muita seriedade, que pede muita responsabilidade também.